Oi, gente, tudo bem com vocês? Professora Silvia da Escola Essa Diadema. Hoje a gente vai dar continuidade aqui à nossa aula de porcentagem e transformação de soro, tá bom? Hoje a gente não vai ver medicamentos e sim apenas soro. Lembrando que essa aula é uma continuidade da transformação de soro com base em água destilada. Lembrando que essa aula a gente viu anteriormente. E hoje a gente vai ver a transformação de soro com base em soro, tá? Antes que vocês fiquem loucos aí, falem assim, meu Deus do céu, mas quantas transformações tem? Tem várias, tá, gente? Mas hoje a gente vai ver com base aqui no soro. É diferente, precisa de atenção, né? Senão você vai se perder, tá? Vamos então à nossa aula de hoje, né? Vamos dar continuidade então à transformação de soro, agora não mais com água destilada. Presta atenção, porque agora a base da transformação é soro. E para nos acompanhar, hoje a gente terá, né, na verdade, ela. Gretchen, gente, a rainha do rebolado, né? Uma mulher que casou 18 vezes, é rica, né? Tem aí, fala 4 línguas, 5 línguas, né? Não precisa mais trabalhar na vida, mas a gente tá na luta. Ela vai nos acompanhar hoje. Então, hoje você verá muita Gretchen aqui nessa aula, tá? Então, vamos lá? Primeiro, né? Na aula anterior, o que a gente aprendeu na aula anterior? A gente aprendeu que a água destilada, né? A gente tinha a base da água destilada, mais a da glicose, certo? Então, o que a gente fazia? A gente pegava água destilada e glicose para transformar num soro glicosado, né? Então, isso a gente viu na aula anterior. A gente pegava água destilada mais glicose para transformar em um soro glicosado, certo? Hoje, né, a gente não vai ver isso. A gente não vai usar água destilada. A gente vai usar, né, sim, outra base composta, que é o soro. Lembrando que a água destilada, ela não tinha gramagem. Lembra disso? Ela não tinha gramas. Então, era facinho fazer. Você sabia que a água destilada tinha 0 grama, né? Então, você só tinha que descobrir a sua ampola e transformar lá, né, a miligramagem do seu soro que estava prescrito para você, tá? Lembra disso? Espero que sim, porque se você não lembrar, tá lascado. Então vamos lá, né? Volta à aula de ontem. Então, ó, vamos lembrar, né? Hoje a gente vai fazer diferente. Hoje a gente vai usar uma base de soro mais água destilada para transformar isso em um outro soro. Então, vamos supor que o médico prescreva um soro de 12%, mas que eu não tenha água destilada, eu tenha soro na minha unidade. Eu vou deixar de montar esse soro? Não. Por que eu não vou deixar de montar esse soro? Porque eu tenho glicose hipertônica, né? Toda glicose acima de 5% é hipertônica, gente, para transformar num soro, né, hipertônico. Então, é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. A aula é tranquila, se você prestar atenção direitinho, não se perder aí no meio do caminho, né? Eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? Como que eu devo proceder, né? Não precisa se matar, não precisa aí sair enlouquecida, arrancando os cabelos, nada disso, né? A aula é fácil, tá? Então vamos lá, vamos tentar entender. Primeiro passo, vamos relembrar a aula anterior com a base em água destilada, porque daí, refrescando a sua memória, você entende o que a gente vai fazer para transformar um soro com uma base em soro, tá? Vamos primeiro na água destilada aqui. Ó, vamos lá. Na aula anterior, a gente viu esse exemplo. Administrar um soro glicosado 12%, 500 ml, EV de 12 em 12 horas. Disponível, temos água destilada de 500 e ampola de glicose a 50% com 10 ml. E ele perguntava como eu devo proceder, né? Disso você lembra. O que a gente fez? Primeiro passo, a gente usou a água destilada, que tinha, né? A gente trabalhava com o que a gente tinha primeiro, tá? Eu, Silvia, sempre começo com o que eu tenho. Se você quer começar com o que você precisa, não tem problema. O primeiro, segundo, terceiro passo, gente, independente da ordem, ele não vai mudar, tá? Mais uma coisa que eu quero que vocês entendam. A partir do quarto passo, muda, certo? Então, tomem cuidado. Então, ó, primeiro passo, né? Pegava água destilada, descobria, né? Na verdade, todo mundo já sabe que a água destilada não tem o quê? Grama. Depois eu calculava
o segundo passo, que era a ampola disponível. E a ampola disponível é a glicose 50% com 10 ml. Daí, lembrando que porcentagem é grama, sempre para 100. Então, 50% significa 50 gramas para 100. Lembra disso, né? Tem que estar fresco na memória. X gramas para 10. Por que para 10? Porque a ampola tinha 10 ml. Regra de 3, né? 100 vezes x vai ser igual a 50 vezes 10, 100 vezes x é igual a 500, x é igual a 500, o 100 vai passar dividindo, né? X vai ser igual a 5 gramas. Então, primeiro e segundo passo, ok, né? Era o que eu tinha. Agora a gente vai para o terceiro passo, que é o que eu preciso, né? E eu precisava de um soro de 12%, né? Um soro glicosado de 12% de 500 ml. Então, 12 gramas para 100, porque é 12%, 12 gramas para 100, né? O 100 é a porcentagem aqui. E X gramas para 500 ml. Por que 500 ml? Porque meu soro tem 500 ml. Não esqueça disso, senão você se perde. E aí eu aplicava a regra de 3 simples, né? X para 100, 12 para 500. 100 vezes X é igual a 12 vezes 500. 100 vezes X vai ser igual a 6.000, né? X vai ser igual a 6.000 dividido para 100. E X era igual a 60 gramas. Então, olha só, né? O que a gente aprendeu ontem? Que a água destilada era a base para a transformação desse soro aqui em amarelo, né, o de 12%, mas que para transformar eu precisava das ampolas de glicose. E isso me dava o quarto passo, né, que é o ml em glicose que eu preciso. Eu ia pegar 60 gramas, porque é o soro que eu preciso, 60 gramas para x ml, 5 gramas para 10 ml, que é a glicose que eu tenho, né? E também aplicava aqui a regra de 3. 5 para x, né? E 60 para 10. Aí ficava 5 vezes x é igual a 60 vezes 10. 5 vezes x é igual a 600. X é igual a 600 dividindo, né? O 5 passa dividindo pro lado de cá, tá? E vai ficar x igual a 120 ml. Então, o que a gente viu ontem? Para transformar o soro, né? A base de água destilada com as ampolas de glicose no soro de 12%, eu precisava acrescentar dentro da água destilada 120 ml de glicose. Eu espero que isso tenha ficado muito claro na cabeça de todo mundo. Por quê? Era só aspirar 120 ml de glicose e jogar dentro da água destilada. Lembrando que, né, existia aquela diferença de volume. Se você tem um recipiente que só cabe 500 ml, né? Para você colocar 120 ml lá dentro, você tem que tirar 120 daquela substância que já está dentro do recipiente. Senão, você não consegue, né, acrescentar volume. Isso é óbvio, gente, tá? Então, é só para você entender. Só que quando eu jogo água destilada fora, eu não tô jogando grama de medicamento fora. Por quê? A água destilada não tem gramagem. O que é diferente agora na transformação de soro com base em soro, tá? E isso eu quero que fique bem claro na mente de vocês. Hoje a gente só vai aprender, né, como que eu posso dizer? Nesse módulo, a gente só vai aprender até o quinto passo, realmente, da transformação aí com a base em soro, mas, né, conforme vocês vão evoluindo nos módulos, vocês vão aprender, né, que existe aí, que a gente vai ter que primeiro considerar o que a gente está jogando fora. Quando é água, não tem problema, mas quando é soro, realmente existe um problema seríssimo quando a gente joga, né, despreza. Assim, por exemplo, se eu tivesse que desprezar, se a minha base, tá, que fosse soro, passo 1 fosse soro, e eu tivesse que jogar 120 ml de soro fora, tá? Significaria que eu teria que considerar a grama do 120 que eu estou desprezando. Isso vai ficar claro ao longo da aula, tá? Mas é só para você poder já mentalizar, ok? E agora, né, com a base no soro, ou seja, com base com soluto. O soro tem soluto, ele tem, lembra lá da aula que eu falei de ontem? Eu tenho um copo de água e sal. Sal é soluto, né? A água, que é onde vai ser dissolvido o sal, é o meu solvente. Nesse caso, todo soro ele tem soluto e solvente, ok? Então, ele apresenta o que a gente chama de gramas. Então, vamos lá. Ó, um exemplo aqui para vocês, tá? Então, eu vou dar esse exemplo bem calmamente, porque eu só vou dar um exemplo, porque não é difícil, tá? É trabalhoso. E uma coisa, gente, eu vou puxar a orelha de todo mundo.
Uma coisa que eu vi ontem na aula é que vocês estão com dificuldade não é em montar. Olha que loucura, né? Tem pessoas sim que têm dificuldade em montar, ainda não entendeu o que é uma regra de três, e isso é preocupante, tá? Porque tem que entender o que é uma regra de três, o que são a relação de três valores para que seja o quarto valor seja x, tá? Mas o que eu vi ontem é que muita gente não está sabendo dividir nem multiplicar. E isso, gente, é um perigo, tá? Já falei para vocês, não quero ver vocês no Datena, não quero ver vocês no Cidade Alerta. Quer aprender matemática? Pega livro aí de primeira, segunda, terceira, quarta série e começa a ler, gente. YouTube tá cheio de exemplo, tá? A dificuldade de vocês não é no cálculo em farmacologia, é em cálculo matemático, e isso é preocupante de verdade, tá? Cuidado com isso. Vamos aqui ao nosso exemplo agora com base em soro, tá? E presta atenção porque eu vou devagar, porque eu quero que você entenda. Vamos supor que você tem que administrar um soro glicosado a 15%, 500 ml, EV de 6 6 horas, tá? O seu soro é de 15%. Você vai achar soro de 15% no hospital? Raramente, ok? Esse daqui é um exemplo prático, tá? Então, ó, um soro glicosado a 15%, 500 ml. Isso é o que você tem que dar. O que você tem lá disponível? Você não tem água destilada, tá? Você tem soro glicosado de 5%, 500 ml, e ampolas de glicose com, né, a 50%, a glicose hipertônica, né, a 50% com 10 ml. E eu te pergunto, como proceder? Então, ó, você tem que transformar o seu disponível naquilo que foi prescrito, tá? Então, a primeira coisa que você faz sempre, vê, né, separa as informações. O que você precisa, né? Você precisa de um soro glicosado de 15% de 500 ml. O que você tem, tá? Você tem nas suas mãos, desculpa aí, um soro glicosado de 5% de 500 ml e ampolas, né? Quantas ampolas? Não diz, tá? Mas você tem ampolas de 50%, né? Glicose hipertônica 50%, de 10 ml. Então é isso que eu quero que você entenda. Bata o olho no problema e vê. Uma pessoa hoje me perguntou, né, lá na página que eu tenho lá no Instagram, que eu coloquei uma das contas de ontem no Instagram e a pessoa falou assim: mas por que que eu errei, né? Se eu coloquei volume sobre tempo, porque ela confundiu transformação com gotejamento. Percebam que aqui em nenhum momento na fórmula, por isso que eu falo, interpretação é tudo, tá? Percebam que aqui, ó, em nenhum momento na fórmula eu estou perguntando qual é o gotejamento que eu devo controlar, tá? Eu estou perguntando para você como que eu devo proceder. Então, ó, aqui você tem o soro de 15, você tem disponível que é um soro glicosado de 5% e glicose hipertônica 50%. Obviamente, isso daqui não é uma conta de gotejamento, é de transformação, ok? Então, vamos lá. Então, você precisa e você tem. Como no outro exemplo, eu vou começar com o passo 1 e 2, que é o que eu preciso, o que eu preciso não, perdão, o que eu tenho, tá? O que está disponível para mim. Lembrando que se você quiser começar com o que você precisa, você também pode, tá? Então, ó, mesmo problema, vou montar a conta, presta atenção. Então, eu tenho disponível, como eu falei lá no slide anterior, um soro glicosado de 500, certo? Então, ó, e ampolas de glicose a 50% com 10 ml, cada uma. Primeiro passo, eu vou achar a grama total do soro glicosado que eu tenho disponível. Lembrando que agora o disponível, a minha base não é mais água destilada. E aqui, ó, perceba, tem porcentagem, quer dizer que tem gramas, ok? Não esquece disso, pelo amor de Nosso Senhor, tá? Então, ó, disponível, né? Soro glicosado 5% 500 ml. Então, ó, 5% significa 5 gramas para 100 ml. Só que o volume do meu soro é quanto? 500 ml. Isso quer dizer que eu vou fazer regra de 3, ó. 5 tá para 100, né? X gramas tá para 500. Então, vai ficar X que multiplica 100, 5 que multiplica 500. Então, vai ficar 100 vezes X é igual a 5 vezes 500, tá? 100 vezes X é igual a 2.500, X é igual a 2.500 dividido para 100. X é igual a 25 gramas. Uma coisa também que eu tenho que comentar antes de continuar, tá, gente? Vocês já perceberam
E isso eu não vejo vocês fazendo, cuidado, porque isso daqui é o limiar entre você passar numa prova e você não passar. Percebam que quando eu vou montar a conta, eu faço passo a passo, eu não pulo etapas. E outra coisa, eu sempre identifico ml de um lado, gramagem do outro. Se você não fizer isso numa prova seletiva, você não passa. Vai passar quem montou corretamente. Cuidado, vocês estão montando errado. Percebam como eu monto, tá? Eu vejo as pessoas, às vezes você chega no resultado, eu falo que tá certo, tá correto, sim, porque você chegou no resultado. Mas se atentem, cada etapa, cada passo aqui, eu dou a miligramagem correta. Se o X está embaixo de grama, a minha resposta vai ser em grama. Se o X está embaixo de ml, a minha resposta vai ser ml. Ah, mas o X está em cima, não interessa, tá do lado da grama, né? O lado aqui esquerdo, seu esquerdo, né? Tá do lado da grama, aqui vai ser grama, tá? Tá do lado do ml, vai ser ml. Não esqueçam disso. E ó, na hora de montar eu coloco 5 gramas para 100 ml, X gramas para 500 ml, tá? Presta atenção que eu faço isso em todos os meus slides, nenhum deles fica sem a unidade de medida, né, e a resposta do X, tá? Então, ó, primeiro passo, descobrir então que esse soro de 500, né, a 5% tem 25 gramas, certo? Segundo passo, vou trabalhar com a ampola que eu tenho disponível. A minha ampola, né, eu vou descobrir quantas gramas tem em cada ampola, né, em cada uma ampola, tá? Então, ó, 50 gramas tá para 100, porque 50 para 100, porque é 50%, tá? Só que cada ampola tem quanto? 10 ml, tá? Então, ó, X gramas para 10 ml. Então, 50 gramas para 100, X gramas para 10, tá? X vai multiplicar com 100, 50 por 10, tá? Então, ó, 100 vezes X é igual a 50 vezes 10, 100 vezes X é igual a 500, né? X é igual a 500 dividido para 100. X é igual a quanto? 5 gramas. Vamos lá, o que você já sabe? Que os seus disponíveis eles têm a seguinte dosagem, né? Seu soro glicosado de 5%, 500 ml tem 25 gramas, 25 gramas. 25 gramas tem em 500 ml, tá? Em 100 ml eu tenho 5 gramas. E cada ampola sua de glicose hipertônica 50%, de 10 ml tem 5 gramas no total. 5 gramas eu tenho em 10 ml. Então, o disponível a gente já zerou, tá? Agora a gente tem que descobrir o que a gente precisa. E a gente vai para o nosso passo 3, tá? Passo 3, vou descobrir a gramagem do soro que eu preciso. Quantas gramas tem que ter o soro que eu preciso? E para isso, eu vou para o terceiro passo, né? Grama total do soro que você precisa, tá? O soro é de 15% em 500 ml. Então, 15 gramas para 100, X gramas para 500. Regra de 3. Então, vai ficar X para 100, 15 para 500. Monta a equação. 100 vezes X é igual a 15 vezes 500, tá? 100 vezes X é igual a 7.500. X é igual a 7.500 dividido para 100. O 100 passa dividindo. X é igual a 75 gramas. Vamos lá de novo. Vamos reunir as informações. Você já sabe que você tem o soro glicosado de 500, que tem 25 gramas. A glicose sua tem de 10 ml, tem 5 gramas cada uma, né? E que você precisa de um soro de 15% que tenha 75 gramas. Ó, o soro que você tem 25, o que você precisa tem que ter 75. Existem diferenças aqui, né? Gritantes. Da onde você vai tirar, né, a glicose que você precisa para adicionar no soro de 25, das ampolas de glicose. E agora a gente vai fazer o nosso próximo slide. Vamos juntar tudo? Presta atenção, né? Porque senão você se perde, eu não quero que você se perca, ok? Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui rapidamente do lado do um do outro para você poder entender, né? Então, passo 1, o soro que você tem disponível, 25 gramas. Passo 2, a ampola que você tem disponível, 5 gramas. Passo 3, o soro que você precisa, 75 gramas. Quantas gramas de glicose eu vou precisar para transformar o soro de 500, né, em um soro, né, de 500, de 5% de 500 e um soro de 15? É o meu quarto passo. É essa pergunta que você vai fazer.
quantas gramas de glicose eu preciso. Quarto passo é a diferença, sinal de diferente, da grama de glicose que você precisa menos a grama de glicose que você tem, tá? Então, do soro que você precisa menos o soro que você tem. Sempre vai ser assim? Sempre, tá? Passo a passo. Então, eu vou pegar o 75, que é o soro que eu preciso, menos o soro que eu tenho, 25 gramas. É uma conta de subtração. E aí, subtraio, né? De 75 eu tiro 25 e isso me dá uma diferença de 50 gramas. Então, ó, presta atenção, pega a visão, tá? O seu soro disponível tem 25 gramas, cada ampola de glicose tem 5 gramas. O soro que você precisa tem 75 gramas. A diferença entre o que você precisa e o que você tem é de 50 gramas. Perceberam que eu usei só o passo 1 e o passo 3, né, para descobrir a diferença? Por quê? Agora, essa diferença de 50 gramas eu vou tirar de quem? Do meu passo 2. Eu vou tirar da glicose, porque a glicose é a única que eu posso utilizar para acrescentar no soro do passo 1, para transformar esse soro no soro do passo 3. Deu para entender? Agora a gente vai usar a glicose e o passo 3, né? O passo 3 não, perdão. A glicose e o passo 4, que é a 50 gramas, tá? Então, ó, agora, né, no passo 5, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a glicose, a informação da glicose com a informação do passo 4. Vamos lá? Então, ó, presta atenção aí, ó. Como que eu vou fazer? Já deixei um quadrinho aqui do lado para depois a gente poder não se perder, tá? Então, só para lembrar, no passo 4, né? A gente tirou 75 do soro que a gente precisa, né? Menos 25 do soro que a gente tem. E deu uma diferença de 50 gramas. No passo 5, você vai pegar agora a informação de 50 gramas para poder saber quantos ml de glicose você precisa ejetar dentro do soro, né, que você tem disponível, que é o soro glicosado a 500, aqui de 500 a 5%. E como que eu faço isso? Isso daqui não é o que você precisa, não é a diferença, né, do que você precisa menos o que você tem, não tá te dando a diferença que você precisa. Se você precisa, lembra, toda prescrição é o que você precisa. Se você precisa, 50 tem que estar para quem? Para X ml, tá? 50 gramas vai estar para X ml, tal que 5 gramas vai estar para 10 ml. Da onde que eu tirei 5 gramas, gente? Daqui, ó. Você já tinha feito, né, a informação que cada ampola de glicose sua de 10 ml te dava 5 gramas. Então, eu peguei 5 gramas para 10 ml. E agora eu coloquei aqui na regra de 3, ó. 5 gramas vai para X, né? 50 gramas vai para 10. Então, vai ficar 5 vezes x é igual a 50 vezes 10. 5 vezes x é igual a 500, tá? 50 vezes 10 é 500. X vai ser igual a 500, o 5 vai passar dividindo e o resultado final vai ser 100. Quantos ml de glicose a 50% você vai precisar colocar dentro do soro glicosado de 5% de 500 ml para transformar ele num soro glicosado de 15% de 500 ml? Exatamente o quê? 100 ml. E aqui que eu quero que vocês comecem a raciocinar comigo, tá? Eu vou montar só para aqui do lado só para você entender, tá bom? Na prática, como seria? Você tem esse soro aqui, ó, um soro glicosado de 5% de 500 ml. E você tem as ampolas de glicose, né? Cada ampola dessa daqui tem 10 ml a 50%, né? O que você vai fazer? Você descobriu que você precisa de 100 ml. Lembra? Na nossa quinta conta, deu lá que você precisa de 100 ml de glicose. Seria 10 ampolinhas dessa daqui. Que você teria que aspirar 10 ampolas dessa, cada uma dessa tem 10 ml. Então, para 100, né, você teria que ter 10 ampolas para formar o volume de 100 ml. Que você teria que pegar 10 ampolinhas ou 100 ml para jogar dentro desse soro aqui que tem 500, tá? Lembrando o que eu falei lá no começo. Na teoria, tudo é bonito, tudo funciona de uma forma bonita. Eu não tenho como pegar 100 ml disso daqui e jogar dentro do soro de 500. Se a minha prescrição está dizendo que o soro tem que ser um soro glicosado de 15% com
500 ml. Se eu pegar 100 e jogar dentro de um soro que já tem 500, eu vou ter um soro de 15%, vou, só que o volume dele vai ter quanto? 600, tá? Por isso que eu tô falando, a priori, agora, nessa fase, a gente vai considerar que isso existe, mas com o evoluir do curso, vocês vão entender que existe muito mais passos, tá? Na conta não para no quinto passo, ok? Então, para a prova, agora a gente vai fazer esse passo a passo só até o quinto passo. Mas é para você entender que essa é uma realidade que existe, tá? Então, se eu pegar 100 ml de glicose e jogar, né, desprezar não, ejetar dentro do soro glicosado a 5% aqui de 500 ml, eu vou ter um soro glicosado de 15%, vou. Só que esse soro vai ter 600 ml, tá? Então, é aquela história. Aí você fala assim, mas professora, então eu vou jogar fora 100 ml do soro aqui para poder jogar 100 ml de glicose aqui dentro. Só que aqui não é água destilada, gente. Esse soro aqui, ele tem, se você jogar fora 5 ml, lembra, 5% tá para 100 ml. Você tá jogando gramagem fora, você tá jogando grama fora. E isso daqui vai fazer diferença, porque o seu soro não vai ter no final 15%. E aí você vai ter que repor. E essa reposição é que a gente vai aprender nos próximos módulos, tá bom? Então, ó, vamos só voltar, né, para vocês não se perderem. Você vai pegar esse soro, então, né, voltando aqui. Você tem um soro glicosado de 5% com 500 ml, você tem a glicose, né, de 50% hipertônica de 10 ml. Você descobriu no seu quinto passo, fazendo a continha lá, passo a passo que eu expliquei, né? Que você tem que aspirar 100 ml da glicose para ejetar dentro desse soro, né? Então, você vai jogar 100 ml dentro desse soro para que esse soro se transforme nesse soro que você precisa, que é o soro quê? De 15% com 500 ml, certo? Então, na teoria, como eu falei, é muito bonito, na prática é mais realista, né? Fazer isso daqui você para fazer uma transformação de soro, você tem que fazer esse cálculo, não adianta, né? Então a gente vai ter que fazer o passo a passo, você vai ter que aprender, ok? E aí, como tá a sua sanidade mental? Diz pra mim, né? Depois da transformação de soro, como que você tá? Você tá que nem a Gretchen, né? Já tá o quê? Fazendo festa? Ou não? Né? Porque Gretchen aqui, ó, já começou na festa dela, né? Ela já entendeu tudo, já sabe como funciona. E você, já entendeu como funciona ou não, né? Eu espero que sim, gente, de verdade, tá? Eu espero que você tenha entendido aqui o contexto de como funciona esse tipo de conta. Não é uma conta fácil de aprender, mas também não é impossível, tá? E agora a gente vai exercitar, obviamente, né? Vamos aqui na balada também, né? Vamos exercitar, galera, porque se a gente não exercita, a gente não é feliz, né? Então vamos, né? Vocês terão o que aí? Vocês terão 3 exercícios para poder fazer. Vamos a ele, né? Exercício 1, vou ler com vocês, né, para não restar dúvida. Você tem que administrar um soro fisiológico 2%, 1000 ml, EV de 12 em 12 horas, disponível um soro fisiológico de 0,9%, 1000 ml e ampola de cloreto de sódio, lembra dos nominhos, né, que eu falei? Cloreto de sódio 20% com 10 ml. Né? Como proceder? Montagem passo a passo, que nem eu fiz na explicação. Não entendeu a explicação? Volta, tá? Segundo problema, prescrição médica. Administrar um soro glicosado, né, de 20%, 500 ml EV de 12 em 12 horas. Disponível um soro glicosado de 10%, 500 ml, né? E ampolas de glicose a 50% com 30 ml. Presta atenção que aqui é 30, não é 10, tá? E prescrição médica, terceira, né? Administrar um soro glicosado de 15%, 1000 ml EV de 12 em 12 horas, disponível. Temos aí um soro glicosado, né, de 5%, 1000 ml e ampola de glicose a 25% com 10 ml, também como proceder.
Ao todo serão 10 contas, gente. Então, 10 não, 5, 10, 15, 15 contas. Vocês achavam, né, que insulina era difícil, que penicilina era difícil, que regra de 3 era difícil, e agora vocês estão vendo que a dificuldade ela vai afinalando, né? Ela vai entrando num contexto de quem sabe, sabe, quem não sabe vai ter que aprender. Infelizmente, vai cair na prova? Vai. Vai estudar? Vai, né? Quantas contas dessa vai cair? No mínimo 2, tá? Uma pelo menos de água e uma da transformação de soro com base em soro, ok? Vamos exercitar. Dúvidas estou no grupo, né? Qualquer dúvida aí excedente ao conteúdo, por favor, me chamem no privado. Pode me chamar no privado, porque no grupo às vezes eu não estou olhando. Eu quero os exercícios, eu quero a foto dos exercícios, assim como na aula anterior, também no privado, ok? Porque daí eu já vou corrigindo, né? E não exponho ninguém, certinho? Vamos lá? Força, galera, vai no pique da Gretchen. Lembra, ela é rica! Você ainda tem que chegar lá, tá bom? Vamos, beijo!